Nós estamos em período eleitoral. Esse ano tem eleições municipais para escolher prefeitos e vereadores. E a partir de sexta-feira começa a campanha eleitoral de fato. E para conversar com a gente sobre o que pode e o que não pode durante esse finalzinho de pré-campanha e o início da campanha eleitoral, gostaria de convidar já a nossa entrevistada Aline Godoy. Ela que é coordenadora de orientação e gestão processual do TRE de Santa Catarina. Aline, seja muito bem-vinda ao TVC News. Muito obrigada pelo convite. Um bom dia a todos e a todas. Muito bom dia. Aline, vamos conversar um pouquinho então sobre o que pode e o que não pode, né, durante a campanha eleitoral. Nós estamos terminando, estamos caminhando para os últimos dias da pré-campanha e sexta-feira já começa a campanha de fato. E agora bastante coisa vai mudar, né? Uhum, exatamente. A partir do dia 16 de agosto, nós iniciamos com a propaganda eleitoral propriamente dita. Então, a partir do dia 16 de agosto, todos os candidatos e as candidatas já podem fazer pedido de voto, já podem falar não tem mais nenhuma vedação, podem fazer a campanha na rua, distribuir santinho, utilizar bandeiras, fazer comício, fazer impulsionamento na internet, podem pedir voto na casa das pessoas, se for o caso. Então, quase todos os tipos de propaganda são permitidos. Aline, em relação à rádio e televisão, como que está essa situação aqui? O que o candidato pode fazer? O que o candidato não pode fazer? Em relação em rádio e televisão, só é permitida a propaganda no horário eleitoral gratuito, que ele se inicia no dia 30 de agosto. Então, ele só vai poder fazer a campanha dele a partir desse dia, depois que forem definidos os horários, o tempo, né, para cada candidato ou candidata. Fora disso, só é permitida a participação do candidato em debates, em entrevistas, ou seja, não é permitida a propaganda paga na rádio e na televisão, somente no horário eleitoral gratuito, ou então através de debates ou entrevistas. É importante a gente ressaltar isso, né? Para que também haja essa competitividade, essa disputa justa. Porque às vezes um candidato tem um poder aquisitivo maior do que o outro e vai querer pagar para uma rádio ou para uma emissora de televisão para poder veicular, né, a sua propaganda eleitoral, e é proibido. Exatamente, isso é proibido pela legislação. A legislação é muito clara a esse respeito, e com isso traz uma obrigação para as emissoras de rádio, para as emissoras de televisão, de que ao realizarem essas entrevistas, que é bastante comum, a gente vê bastante isso, ao realizarem essas entrevistas, eles têm que manter uma igualdade de condições. Então, na medida do possível, a gente sabe que, especialmente para os cargos proporcionais, para as candidaturas de vereadores, por exemplo, é mais difícil, mas, de todo modo, é super importante manter uma igualdade de condições. Então, para os cargos de prefeito, prefeita, por exemplo, se vai se fazer uma rodada de entrevista, chamar quase a maioria ali dos candidatos ou de vereadores, se estabelecer pelo menos uma métrica para chamar os vereadores mais notados nas pesquisas, pelo menos, e de forma alguma dar espaço somente para uma ou duas pessoas, porque senão isso pode caracterizar algum abuso de meio de comunicação. Então, o ideal é que as emissoras de rádio e TV deem o espaço para que a propaganda sirva para aquilo que justamente ela serve, para que a eleitora e o eleitor conheçam o candidato e a sua candidata. Porque a propaganda eleitoral, ela é um direito do candidato e da candidata e também da eleitora e do eleitor, porque eles também têm o direito de conhecer quem são os concorrentes, né, a esses cargos públicos.
Aline, você comentou no começo da nossa conversa em relação ao impulsionamento de redes sociais. A gente sabe que nós estamos, né, nessa era digital e muito se vê campanhas usando as redes sociais para chegar até os eleitores. E o que que pode na rede social e o que que não pode, Aline? Uhum. Bom, hoje a gente sabe que boa parte das campanhas ocorre nas redes sociais. Então, saímos da rua para a rede social. Então, é permitido que se fazer campanha ali, fazer pedido de voto, demonstrar sua intenção. E o partido, o candidato, ali a coligação, a federação, além de fazerem a campanha propriamente dita, colocarem lá aquele santinho virtual, eles podem fazer o impulsionamento, que é pagar para aquela plataforma mostrar aquele conteúdo para mais pessoas. Isso é permitido para candidato, candidata. O que não é permitido em termos de impulsionamento? Não é permitido que se impulsione propaganda negativa contra um outro candidato. Então, se o candidato. Porque é comum, né? Na propaganda política, é comum que um candidato critique o outro candidato. Então, esse tipo de propaganda não pode ser impulsionada, seria uma propaganda irregular. E uma outra questão que tem que ser observada é que somente pode haver impulsionamento pelo candidato e pelo partido. A pessoa comum, pessoa física, o eleitor, ele não pode impulsionar. O eleitor pode fazer campanha para o seu candidato ou para a sua candidata. Então, ele pode colocar lá no Facebook, pode colocar no Instagram dele, fazer campanha mesmo, não há vedação nenhuma. O eleitor, hoje em dia, a gente fala que o eleitor que antes ficava na plateia, lá da arena eleitoral, hoje ele desce para o campo ali e pode fazer campanha. Só que ele não pode impulsionar conteúdo. Então, são basicamente essas vedações. E, além disso, também, que é uma questão muito importante, que tem que se tomar muito cuidado, é que, de forma alguma, se deve fazer divulgação de conteúdo de ódio, de conteúdo nocivo, de discriminação, de racismo, de qualquer forma de discriminação, porque nós sabemos o quão lesivo para a sociedade é esse tipo de conteúdo. Então, seja o candidato, seja o eleitor. Aline, quero agradecer a tua participação aqui no TVC News, nossa conversa é extremamente importante para tirar várias dúvidas que com certeza os ainda pré-candidatos, né, precisam ficar esclarecidos em relação ao que pode e o que não pode. Muito obrigada. Eu que agradeço, a Justiça Eleitoral agradece o convite e deseja a todos uma excelente eleição. E hoje tem audiência pública em Balneário Camboriú. Nesta segunda-feira, a Câmara de Balneário Camboriú realizará uma audiência pública para discutir o projeto de lei que compõe a extensão do período de proibição de atividades náuticas na orla marítima até 31 de julho, em vez de 31 de junho. A iniciativa visa ajustar a legislação ao ciclo de pesca artesanal da tainha, uma tradição essencial para a cultura local. A audiência vai analisar a proposta de revitalização do mercado e do Porto dos Pescadores na Barra Sul e a defesa da permanência dos ranchos de pesca ao longo do ano, garantindo melhores condições para os pescadores artesanais. O setor representa 30% da produção catarinense de pesca e faz parte da economia, história e cultura de Balneário Camboriú. Atualmente, 60 pescadores trabalham na Praia Central e 140 pescadores nas praias agrestes de Balneário Camboriú. A APAPESC, Associação de Pescadores de Santa Catarina, defende a mudança da legislação e afirma que essa alteração é fundamental para a proteção dos interesses dos pescadores e a sustentabilidade da atividade. A audiência pública acontece às 6h30 da tarde no plenário da Câmara e poderá ser acompanhada presencialmente
ou através das plataformas digitais do Legislativo. Agora eu quero convidar para participar aqui do TVC News a nossa repórter Bianca Robles. A Bianca vai trazer informações aí para a gente de um caso que infelizmente a gente tem que noticiar que aconteceu em Balneário Camboriú. Bianca, seja bem-vinda ao TVC News. Bom dia, Dai, bom dia a todos que estão nos assistindo. Isso mesmo, Dai. Então, na noite de sexta-feira, na Vila Real, no bairro Vila Real, aqui em Balneário Camboriú, um homem de 41 anos foi preso por estuprar o filho de 2 anos. O avô da criança, o avô de criação, escutou gritos no quarto do pequeno e foi até o quarto quando flagrou então a cena. Segundo a Polícia Militar, o homem já é reincidente na conduta e já cometeu o mesmo crime contra a enteada. O Conselho Tutelar foi acionado e o homem foi preso então em flagrante. É importante, Bianca, a gente trazer essa notícia aqui e também conscientizar a população para que realize denúncia. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo, mas que trabalha sobre denúncia. Então, para que o Conselho Tutelar possa chegar até uma família, é necessário que alguém denuncie. Às vezes, os próprios integrantes da família não vão denunciar, mas se você é um vizinho, alguém que conhece a família, sabe, desconfia que pode estar acontecendo alguma coisa, é importantíssimo fazer essa denúncia. Exatamente, daí vale ressaltar a importância de se fazer a denúncia e, claro, também ressaltar que nem sempre você vai ser identificado na denúncia, Você pode também fazer denúncia anonimamente, não precisa fazer a sua identificação e vale ressaltar a importância da denúncia, porque é através da denúncia que o Conselho Tutelar vai conseguir atuar e ir atrás desses casos que estão acontecendo, Bianca, muito obrigada pela sua participação. Infelizmente aí, são notícias que a gente não gosta de trazer, mas que é necessário para conscientizar a nossa população. Exatamente, daí eu que agradeço. Um ótimo dia a todos. No final de semana aconteceu a tragédia da queda do avião ali em Vinhedo e 4 catarinenses estavam entre as vítimas. Um avião com 58 passageiros e 4 tripulantes, totalizando 62 pessoas a bordo, caiu em um condomínio no bairro Capela, em Vinhedo, interior de São Paulo, no início da tarde de sexta-feira, e não houve sobreviventes. O voo, que saiu de Cascavel, no Paraná, tinha o aeroporto de Guarulhos como destino. O pouso estava programado para acontecer às 1h50 da tarde, mas a aeronave despencou cerca de 30 minutos antes. O presidente Lula estava na cerimônia de lançamento da primeira das 4 fragatas previstas no programa Classe Tamandaré, em Itajaí, quando recebeu a notícia e, em seu discurso, pediu 1 minuto de silêncio. Eu queria que todos se colocassem de pé para que a gente fizesse 1 minuto de silêncio, que acaba de cair um avião na cidade de Vinhedo, de São Paulo, com 58 passageiros e 4 tripulantes. E parece que todos morreram. Eu queria pedir 1 minuto de silêncio para as vítimas. O presidente decretou luto oficial por 3 dias. E dentre as vítimas estavam 4 catarinenses, e um deles era servidor do Ministério Público de Santa Catarina. O Procurador-Geral de Justiça, Fábio de Souza Trajano, decretou luto oficial de 3 dias em respeito à morte do servidor Rafael Fernando dos Santos e da sua filha Liz Iba dos Santos e das demais 59 vítimas que estavam no avião. Gente, que situação trágica esse acidente aí com o avião em Vinhedo. Nós vamos para um breve intervalo. Na volta tem TVC Esporte, tem previsão do tempo e também o comentário de Saul Carvalho.